Gente, desculpa o atraso. Como vocês podem ver, eu me mudei. E eu vim pra Lisboa, Portugal. Saí de São Paulo, aquele fundo que vocês estavam vendo era no apartamento de São Paulo. E minha vida foi uma loucura em março, em abril, então eu tô super atrasada com os vídeos. Peço mil desculpas, mas tô tentando. Vocês não têm como imaginar a loucura que foi meus 30 dias de março pra me mudar. Foi o tempo que eu tive pra sair do país. Não foi fácil, porque eu tô trabalhando aqui em Lisboa, então bear with me, ok? Vamos nessa. Aliás, qualquer dia desse eu tento gravar um off-topic sobre Lisboa e sobre essa nova fase da minha vida, mas não vai ser agora. Vamos lá! Finalmente vamos pro capítulo 4 do livro 2 de Sociedade do Anel. E a gente vai acompanhar a nossa querida comitiva para o próximo destino, depois que Caradhras os derrota impiedosamente. E como voltar para Valfenda não é uma opção, senão depois vai ser praticamente impossível sair de novo. Eles chegam até a cogitar isso, não é cogitar, mas chegam a pensar nisso. E aí finalmente Gandalf sugere a tão temida Minas de Moria. Aragorn e Boromir são completamente contra, apesar do motivo de cada um ser um pouquinho diferente. Isso é bom porque mostra o caráter dos personagens. E que Tolkien conhecia muito bem os propósitos de cada um. Ele não é preguiçoso de mostrar só um ponto de vista, sabe? Ele vai mostrar logo vários, saca? Pra mostrar que ele entende da parada. Ele não tá de brincadeira quando ele escreve. Bom, e o Boromir queria seguir pelo rio Isen até o desfiladeiro de Rohan, lembram? Porque ele queria passar perto de casa, obviamente. Quem sabe tomar um banho, trocar de roupa, de cueca pelo menos. E de bônus, levar o anel pra perto de casa, para as terras de Gondor. O Aragorn ele já não quer porque ele acha que deu merda no lugar. Ele sente que Minas de Moria tem alguma coisa ali que não tá legal. O Gandalf, gente, não é que ele não saiba. É claro que ele sabe que tem um problema ali, mas no fundo, você sente que o mago, ele tá numa vibe de tipo, eu acho que a gente consegue passar despercebido. Ele sabe da merda, mas ele segue mesmo assim. Não é como se ele tivesse alternativa também, né? Ah, e o Legolas também é contra. É outra, tipo, a terceira fala do Legolas no livro inteiro. Eu também não sou muito a favor, não. Aí eu acho bacana que nessa hora, o Gandalf, se eu não me engano é o Gandalf, que pergunta, fala pro Frodo assim, ah não, você que é o portador do anel, você tem que tomar a decisão é sua, o peso da sua decisão é maior. E aí ele vem todo democrático, a gente faz uma votação amanhã, depois da gente descansar, pra cabeça tá mais, né? Só que aí nessa hora, lobos atacam, não atacam, meio que ameaçam atacar, um lobo ataca e o Legolas vai lá e crava uma flecha na cabeça do lobo e os outros fogem. Ah, não é na cabeça, é na garganta. Trava uma flecha na garganta do lobo e os outros fogem, é isso. Pra deixar de ser otário. Mexer com Legolas. Então a gente acha que vai ter um pouco de ação no livro, mas não tem muito agora ainda não. Calma, vai chegar. O legal é a sabedoria do Sam nessa hora. É muito foda. Essa parte do personagem, cara, uma fala só do personagem faz com que você entenda que o cara é muito, mas muito sábio, inteligente. Ele só é imaturo, novo, um jovem hobbit. Mas o Sam é muito foda. E ele fala assim pro Frodo, eu não sei o que tá reservado pro mago, mas eu aposto que não é barriga de lobo. Beleza, aí passa essa parte, mas antes que a noite acabe, os wargs atacam. Os wargs são uma espécie de lobo, só que mais fortes, mais inteligentes, maiores. Aí pra galera de RPG, ó, prato cheio. E aí finalmente a gente vê o Gandalf fazendo um pouco de magia, né? Ele bem taca fogo numas árvores pra usar o fogo contra os wargs, mas tá valendo. E aí os wargs fogem. Não temos ainda muita ação. Mas vamos logo pra Moria, pips. E aqui, diferente do capítulo, se eu não me engano, da estalagem, né, de Bree, o Tolkien não gasta meio que 3, 4, 5 páginas para falar de Moria antes de fato começar o capítulo. A gente vai lendo a aventura enquanto eles estão atravessando Moria e aos poucos tem as descrições e alguns detalhes sobre as Minas de Moria. Algumas menções a histórias do passado de Moria, pelo menos pra gente ter uma ideia da grandiosidade dessa majestade que é Moria, a antiga mina dos anões. E a questão toda do capítulo, esse mistério por trás do perigo de Moria, por que todo mundo é tão assustado, e ninguém sabe ao certo o que exatamente aconteceu. O que a gente sabe é que os orcs invadiram o poder das trevas, algo perigoso ali aconteceu, ou talvez os anões tenham cavado muito fundo e acordado alguma coisa bizarra, e de fato uma coisa muito perigosa teria que ter acontecido para que os anões saíssem da casa deles, e até então ninguém sabe direito detalhes sobre isso, tanto que eles estão em Moria achando que alguma coisa ainda pode existir ali, uma espécie de movimentação, embora o Gandalf deixe claro que ele sabe que a Terra já está abandonada há um tempo. Mas vamos seguir. E outro detalhe legal aqui é que o Tolkien
uma desperta-mente? Aproveita esse momento oportuno para fazer a gente se perguntar por que diabos anões e elfos brigam entre si, por que eles, né, não têm uma amizade, as raças, né? E aí o Gandalf menciona que nos tempos da grandiosidade de Moria, nos tempos de glória, elfos e anões eram profundamente amigos. De fato, tinha uma amizade muito intensa. E a gente até viu um pouco disso na série Anéis de Poder, com o Elrond e o Durin, né? Um pouco, não muito. Aí nessa hora o Gimli logo se defende. E ele diz que não foi culpa dos anões, que as raças não são mais amigas. Aí o Legolas também fala logo, mas também não lembro que a culpa foi dos elfos. E aí a gente nunca sabe ao certo o que houve. Mas a pulguinha que o Tolkien quis plantar, atrás da orelha. A gente fica pensando, caraca, agora eu quero saber por que os elfos brigaram com os anões. Bom, eles chegam finalmente ao Portão de Moria, revelado por Ithilden, que reflete a luz do luar e das estrelas. Na verdade, fica adormecido até que alguém cita as palavras corretas para acordar e poder, de fato, refletir o que tá ali na pedra. Aliás, para quem viu o filme O Hobbit, isso tem explicado lá no filme. Vocês lembram do Elrond explicando pros anões e pro Bilbo? Ah, gente, vocês não sabem, o Tolkien que desenhou esse portão. E aqui tem um detalhe legal, pra quem não notou, que o portão tem o emblema de Durin, que é as árvores dos Altos Elfos e a estrela da Casa de Fëanor. E foi, gente, o Celebrimbor que desenhou as inscrições e escreveu "Fale, amigo, e entre". Vocês lembram no filme? Essa parte tá bem parecida. Nossa, essa coisa do não ter um esmalte nesse dedo tá esquisita. É estilo. A parte é muito parecida com o filme, assim. Vocês viram recentemente, vocês vão reconhecer tudo facilmente. Só tem algumas diferenças das falas. Eu acho que vale trazer aqui. Porque no livro, o Frodo pergunta o que tá escrito, o Gandalf explica, aí o Merry pergunta o que significa, o Gimli fala, é simples, se você é amigo, você vai saber a palavra, você fala e as portas vão se abrir. E aí o Gandalf chega à conclusão sozinho, não é o Frodo que diz, o Gandalf chega à conclusão sozinho que Melon é a palavra a ser dita para que o Portão de Moria se abra. E isso depois de tentar um monte de coisa, ter ficado até puto. Estressado. Gandalf estressado é a melhor coisa que tem, gente. Nossa, muito detalhe nessa cena que vai definir um monte de personagem. E são definições muito diferentes, até opostas à que o PJ usou no filme. Por exemplo, quando o Gandalf tá tentando abrir o portão e ele não consegue, o Boromir, ele fica puto. E aí ele vai e joga uma pedra no lago escuro, que tá, né, em volta ali, perto do portão, igual no filme. E aí o Frodo fica bolado e fala, não disturbe a água. Nossa, eu falei disturbe. Não perturbe a água. E no filme é exatamente o contrário. Quem joga pedra, se eu não me engano, eu não sei agora se é o Frodo, se é um dos hobbits, joga pedra no lado, Boromir fica puto e fala pra não perturbar a água. Ou seja, no livro trocaram e não muda pra caramba a perspectiva que a gente tem dos personagens. Não faz disso o Frodo muito mais sábio no livro do que ele é no filme. E não mostra também um lado falho e de estresse do ser humano do Boromir, que faz sentido? É muita coisa. Gente, essa cena é maravilhosa, porque aí sim, a gente tem ação. É Tolkien escrevendo ação de um jeito que é muito... Ao mesmo tempo que é potente, porque você entende como que a cena está sendo construída de forma perfeita, você consegue visualizar cada segundo da ação, e ao mesmo tempo você tem uma construção também da história, da narrativa em relação aos personagens. Quando a água começa a ondular e a criatura sai, que é uma espécie de polvo, pelo menos é como é descrito, no filme também eles colocaram uma espécie de polvo com vários tentáculos, a criatura ataca primeiro o Frodo. Dentre todos da comitiva, é o Frodo quem a criatura escolhe atacar primeiro. E aí, com um dos tentáculos, pega o Frodo e o Sam vai, pega a espada que ele tem, golpeia o tentáculo, cortando o tentáculo ao meio, salvando o Frodo. Aliás, essa cena toda parecida com o filme, né? Acontece exatamente isso no filme. Só não mostra uma das partes que eu acho que é importante no livro e que vai definir também um pouco do personagem Sam, é que o pônei nessa hora, o pônei Bill, né, que nós estamos falando aqui nos vídeos do gracioso pônei Bill, quando ele vê a criatura e a criatura ataca, o pônei foge e o Sam desata a correr atrás dele. Só que aí nessa hora o tentáculo pega o Frodo e o Sam fica dividido, olha pros dois e volta pra salvar o Frodo. Então ele toma a decisão chorando, mal pra caramba, porque ele não queria ter deixado o pônei pra trás pra salvar o mestre dele. Gente, que coisa triste, eu choro junto. A gente sabe que é óbvio que é uma escolha óbvia ele voltar pelo Frodo, mas a gente sente, através das palavras de Tolkien, o quão difícil é tomar essa decisão, porque é uma decisão emocional dolorosa,
pro nosso personagem Sam. Um momento aqui de pelar o saco do PJ de novo, porque que cena magnífica do filme. É de muito bom gosto, respeitosa ao capítulo, respeitosa a essa parte do livro. Até a trilha sonora, que eu não gosto, porque não é pra gostar. Essa hora a trilha sonora é estridente, é barulhenta, justamente pra mostrar a ação e o terror que tá acontecendo ali, o desespero dos hobbits e de todo mundo da comitiva. A ideia é essa mesmo, passar isso. Desesperadora a trilha sonora. Até isso eles acertaram. Howard Shore. Eu não escuto essa parte da trilha em casa. Eu jamais vou fazer isso, porque não é legal. Mas pro filme, combina 100%. Estridente e tenebrosa, acertaram o tom. Aí tem aquele momento famoso do Gandalf falando que há coisas mais imundas que orcs nas profundezas do mundo. Não foi pra falar só dessa criatura polvo. Foi uma espécie de wake-up call pro leitor saber com certeza que vem mais coisa por aí. Que não é só o polvo antes até deles entrarem em Moria. Ou seja, vem coisa, se prepara ao ler este capítulo. Ou os próximos, inclusive. Até porque a aventura de Moria tá só começando. Aliás, nem começou. O capítulo é enorme. E aí, como no filme o portão acaba destruído, né? E a parte de trás fica fechada. Só resta agora a comitiva seguir em frente para atravessar e conseguir sair de Moria. Mais uma manifestação de magia, que o Gandalf manda lá o Lumos Maxima com um cajado para poder iluminar o caminho e vão começar a aventura. Eu acho que eu já cheguei a falar aqui de um mecanismo que o escritor tem e pode usar para dar mais credibilidade a um personagem, é colocar outro personagem para falar bem desse personagem em questão. Não foi? Tipo aqui, o Aragorn falando para todo mundo se acalmar, principalmente para os hobbits se acalmarem, porque o Gandalf é o melhor guia que poderia existir na Terra-média e não há pessoa melhor para guiá-los nesse lugar aí escuro e bizarro. Outro detalhe que esse capítulo traz é quando Frodo desconfia que tem alguém seguindo a comitiva. E aí o leitor mais atento pode até desconfiar, já que é o Gollum. Pode até ser que não desconfie de ninguém, não sabe o que é, enfim, mas às vezes o Gollum pode vir à sua cabeça. Mas o que eu queria comentar é que Tolkien não faz isso à toa. Logo antes disso, ele diz que a ferida no ombro do Frodo, feita pela lâmina de Morgoth, né, dos Nazgûl, pode ter sido curado, mas que as sequelas, resquícios da maldade da lâmina vão para sempre estar dentro do Frodo como uma cicatriz. E que essa cicatriz pode guardar os efeitos sombrios, como, por exemplo, o Frodo está com nesse momento ele consegue enxergar melhor no escuro e ouvir melhor também à distância. Os sentidos dele estão mais aguçados, de fato. E aí o fato dele ter desconfiança de que alguém está seguindo faz sentido, que ele tenha sentido e talvez os outros da comitiva não. E explica também o processo de transformação do personagem ao longo desse momento, né, que ele foi ferido, ao longo da história inteira, até o final, até o retorno, lá no finalzinho do Retorno do Rei, que você vai entendendo o quanto que isso muda a personalidade e a maturidade do Frodo. Finalmente a gente chega nessa parte do capítulo em que o Gandalf trava diante de 3 caminhos. Crossroad. Adoro. E ele não se lembra de jeito nenhum qual é o correto. E aí no livro é nessa hora que o Pippin faz uma besteira que no filme colocaram um pouquinho diferente. Que o Pippin no filme ele mexe uma espécie de carcaça, né, de ossada de alguém. E ele mexe, quebra, cai no poço e faz barulhos, tambores, etc. Mas no livro é uma parte um pouco antes de um caminho que tinha um buraco. E tava escuro, não tinha como ver. O Gandalf salva o Pippin de cair nesse buraco. Ele fala, não vai por aí, bababá, olha isso aqui, não sei o que. Aí revela o buraco. E aí o Pippin, não satisfeito, deixa cair uma pedrinha nesse buraco. E aí sim, ela reverbera, faz um barulho. E aí tem um barulho mais esquisito, que não parece ser de pedra caindo, que eles desconfiam que pode ser alguma coisa, mas depois para e todo mundo respira aliviado. Por enquanto. Mas o Gandalf no livro também fala, Full of a Tuk! Jogue-se da próxima vez e nos livre da sua estupidez. Tadinho do Pippin, cara. Mas o Gandalf é fofo. Logo depois eles têm que montar guarda, né? Alguns vão dormir, né? Descansar, e outros vão montar guarda. E o Pippin, que é escolhido pra ser o primeiro a montar guarda, pela merda que ele acabou de fazer. Mas aí o Gandalf depois vai todo fofo. Vai lá, meu caro. Vai dormir, vai descansar. Eu não tô conseguindo dormir mesmo. Ai, o Gandalf. Muito amor. Aí, finalmente, quando o Gandalf se lembra de qual é o caminho correto, ele pega a pista da direita. É aquela hora que o Gandalf diz, deixa-me arriscar um pouco mais de luz. E aí a câmera abre e aquela luz ilumina, Moria, os arcos, né?
o salão de Moria e é lindo. E aquela música, Howard Shore, meu bom anjo. Aquela imensidão maravilhosa, linda. Moria é linda. Moria é linda. Eu tive uma síncope no cinema. Vocês não têm noção da quantidade de lágrima que caiu, que eu já derramei nas salas de cinema do Rio de Janeiro, lá, back in 2002. A começar pelo trailer, em 2001 ainda, porque essa cena tem no trailer, num dos trailers, e eu já chorei só no trailer. E aí, gente, eu gostaria muito de ter conseguido musicar o poema, né? O Gimli nessa hora para recitar uns versos sobre os dias dos tempos de Durin, em Moria, para todo mundo da comitiva ouvir. É lindo, esse poema é lindo, não passem ele, gente, parem para ler, vale a pena. E é bacana para você ter alguma noção de como era a dinâmica na época, sabe? Alguma, não muita, de fato. Eu queria ter musicado, cantado, mas aqui na Airbnb tá impossível até gravar os vídeos, tô atrasada, imagina parar pra musicar os versos do Tolkien, não dá. Eu espero que quando eu me mudar semana que vem pra um apartamento, outro apartamento, que eu consiga fazer com mais calma os vídeos e os roteiros e tudo mais, prometo. Que eu vou tentar. Aí nessa hora o Gandalf aproveita pra explicar que a grandeza de Moria não dependia só do ouro, do metal que os anões cavavam, mas que a verdadeira riqueza vinha do Mithril, que vale 10 vezes mais que ouro. E aí ele repete uma coisa que a gente já tá meio que já ligado, que na ganância dos anões ao cavar para descobrir mais Mithril, eles acabaram cavando, descobrindo algo que eles, né, não gostariam de ter descoberto e que pode ter sido a ruína de Durin e ter feito os anões fugirem. Opa! Olha essa informação, a ruína de Durin. Cavaram muito fundo e acordaram algo bizarro. No filme é mais fácil a gente pescar isso porque essa cena é cortada para a hora que o Saruman tá lá na torre dele, abrindo o livro, né? E aí mostra nos portões de Moria a ilustração de uma criatura de fogo grande e o Saruman já dá a dica, já dá o spoiler para todo mundo do que é, quase. No livro aqui, gente, a gente ainda não sabe, não tem ilustração nenhuma, não tem nada dizendo, só o Gandalf dando uma ideia de que existiu ali uma ruína do Durin e que eles podem ter cavado algo bizarro. Não sabemos ainda o que é. Mas aguardem. Olha a tensão que o Tolkien tá criando. Tô nervosa. Gente, eu lendo isso, toda arrepiada. Eu não sabia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eles vão mostrar, o Tolkien vai mostrar, vai ser incrível, vai ser mais uma cena de ação foda. E aí, nessa hora, no filme, tem essa cena que eu vou falar agora, que ela fica um pouco mais engraçada do que ela no livro. No livro, na verdade, não é nem engraçada, ela é até um pouco profunda pra você refletir sobre. Que é o Gandalf dizer que o Bilbo tinha uma cota de malha feita de Mithril, que ele ganhou do Thorin, né, que o Bilbo ganhou do Thorin, e que só o colete vale mais do que o condado inteiro em valor. O Frodo toca a mão no colete, assim, meio nervoso, porque ninguém sabe, né, é um segredo que ele compartilha com o Bilbo apenas, ninguém da comitiva sabe que ele tá com esse colete. E aí, nesse momento, é muito fofo, porque é fofo e triste ao mesmo tempo, porque o Frodo, ele pensa no Bilbo, ele pensa no condado, ele sente falta, ele desejaria tudo, ele trocaria tudo nessa vida, esse momento, para estar de volta no condado e nunca ter ouvido falar sobre o Anel, sobre Moria, sobre Mithril, nada disso. Ele só queria estar de volta na casa dele e ele não dá valor a essa riqueza toda. No filme é mais engraçadinho porque mostra que, caramba, eu tô com uma coisa super valiosa e você fica, você dá uma risadinha. Eu acho até que essa cena na versão estendida, né? Eu não lembro, não tenho certeza. Mas é um sentimento puro que mostra também um pouco mais do caráter do Frodo. E aí, gente, se vocês não perceberam antes, mais uma vez o Frodo desconfia que tem alguém seguindo e ele vê olhos grandes, brilhantes. E aí, porra, tem que estar atento, tem que ter entendido agora que já é o Gollum, né? Ou não? E aí, por último, o gancho que a gente sempre pede, né? Que o Tolkien adora colocar alguns ganchos nos capítulos. É quando eles entram numa sala e eles encontram um túmulo e na lápide tá escrito Here lies Balin, son of Fúldin. Na versão aqui que a gente tem é Balin, filho de Fúndin, senhor de Moria. E é assim que o capítulo acaba, gente. E é importante lembrar que nesse momento, lembra lá do primeiro capítulo, antes de começar o livro, numa espécie de prefácio, que o Christopher Tolkien explica que o Tolkien parou de escrever, ele fez um hiato nesse momento. Assim que ele acabou o capítulo, ele ficou quase 1 ano sem escrever Sociedade do Anel. Só retornou depois, se eu não me engano, foram 11 meses no total, 10 ou 11. E para respeitar esse momento, esse hiato, eu vou fazer um hiato de 1 ano também, né? Vou fazer uma pausa aqui nos vídeos, assim.
Brinks! Eu espero de verdade estar semana que vem aqui com vocês pro próximo capítulo, pra gente seguir em Moria. Se não der, não temam, não vou desistir do projeto, gente. Eu volto, prometo. O ritmo tá punk, galera. Tem 7, 8 pessoas aqui nesse Airbnb. Banheiro, cozinha, barulho, rua, falta de luz, um monte de problema pra poder gravar. Tá difícil. Uma garota tá pensando, pô, Vivi, você tá em Lisboa e tá reclamando o quê? Tô reclamando de nada, gente. Só porque pra gravar é difícil, vai, me entendam. Mas semana que vem me mudo pra esse apartamento, lá bem mais calmo, bem mais silencioso. E eu vou estar sozinha, quer dizer, eu vou estar dividindo apartamento com a proprietária, mas eu acho que vai ser mais tranquilo pra gravar, e pra ler, e pra escrever. Tudo mais. Minha vida dá um caos esse mês. Torçam por mim, mas talvez eu ainda atrase um pouquinho mais, né? Pra gravar o restante. Tá pouco, né? Tá faltando pouco, olha. Falta só isso aqui. A gente consegue. Infelizmente eu quebrei aqueles prazos que eu tinha dito no começo do projeto, que eu ia até 31 de dezembro ou algo assim, e já vai passar. Eu só vou terminar Silmarillion provavelmente em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Mas eu vou fazer esse ano todo de vídeo ainda. Me aguardem, não desistir. Vamos lá, Namari. Gente, essa cadeira que faz barulho quando me mexo, parece que eu tô, ó. Vocês não têm noção da quantidade de vezes que eu tive que regravar uma frase só por causa desse barulho, porque eu não queria que vocês achassem que eu tava peidando. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. E a